Olá, eu sou o Blitai e seja muito bem-vindo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre Ordem Paranormal. Então, todas as campanhas que foram lançadas, todos os materiais, adaptações para quadrinhos, livros, enfim, eu vou te falar tudo aqui. Você que tá começando no Ordem Paranormal agora, né? Bastante gente eu sei que chegou aí pelo Natal Macabro, bastante gente assistiu no final do ano, mas tá perdida com relação ao universo de Ordem Paranormal. E aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês em detalhe, tá bom? Em troca, eu só peço que você se inscreva aí no canal. A gente vai ter muito conteúdo de Ordem Paranormal esse ano ainda por aqui. E também, curta o vídeo, né? Deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos que estão começando essa jornada no mundo de Ordem Paranormal com você. Agradeço muito, a gente vai ter muito conteúdo aqui, inclusive eu vou ensinar a jogar esse ano, tá? A gente já tem bastante conteúdo de Ordem aqui falando sobre jogo, como fazer ficha, etc. Mas eu também esse ano vou ensinar capítulo por capítulo do livro base, então fiquem atentos, ativem as notificações aí que vai dar tudo certo. Muito bem, primeira coisa, né? O que é Ordem Paranormal e o que é Ordem Paranormal RPG? Galera, Ordem Paranormal é um universo de RPG de mesa, essencialmente, né, mas não se prende somente ao RPG de mesa, em que nós temos o mundo como nós conhecemos, né, hoje, no tempo moderno e tudo mais, com todas as utilidades que nós temos, mas com a diferença de que existe o paranormal. Né? Nesse mundo, o paranormal ele é real e é uma ameaça extremamente problemática e ameaçadora. Nós temos alguns conceitos base dentro do universo de Ordem que são importantes para você entender ali como que as coisas funcionam, e também temos ameaças da realidade. Né? Quem assistiu o Natal Macabro aí, a gente sabe que tem um pouco do paranormal envolvido, mas numa primeira instância, assim, numa primeira visão dos episódios, você acha que é realmente um serial killer, né? Então é uma ameaça da realidade. Enfim, qual que é o grande conceito ali do Ordem Paranormal? É que nós temos o nosso mundo, né, o mundo da realidade, que nós temos o outro lado. Essas onde vivem todas as criaturas paranormais, né, todos os elementos paranormais, toda a essência ali do paranormal. A divisão entre a realidade e o outro lado, ela é feita simplesmente por uma membrana, uma camada fina e sinuosa que nos separa ali do outro lado. Muitas vezes, essa membrana ela pode ser corrompida ou enfraquecida, permitindo que o paranormal venha do outro lado para o nosso mundo. Então, basicamente, no universo de Ordem, né, falando de um jeito mais resumido, é assim que as coisas acontecem. E quando o paranormal vem para o nosso lado, quando a membrana está afinada, é característico que uma névoa passe ali pelo lugar, né, enfraqueça ali o lugar, gerando esse tipo de criatura. Então, alguém que morra, por exemplo, em um lugar com a membrana enfraquecida, pode virar um zumbi de sangue, por exemplo. E aí nós temos a Ordo Realitas, que é a ordem dos nossos grandes protagonistas, aí os heróis, são aqueles agentes que são chamados sempre que há algum problema com a membrana para resolver esse tipo de situação, tá? Basicamente é isso, obviamente tem parênteses aí, vírgulas e tal, mas resumidamente é isso daí que acontece. Então tem a agência da Ordo Realitas, existem outras ordens pelo mundo espalhadas, né, outras organizações, todas elas promovendo o bem, tentando deter o outro lado e o paranormal. E aí nós chegamos nas campanhas, né, de Ordem. Então ele é um RPG de mesa essencialmente, criado pelo Selbit, todo o universo foi construção ali da cabeça dele, e nós temos as temporadas que são feitas em lives. Originalmente eram feitas lives na Twitch, que é uma plataforma de streamers, né, e depois ela era passada para o YouTube. Agora, o Natal Macabro ele foi feito de um modo diferente. Ele foi gravado e depois transmitido simultaneamente no YouTube e na Twitch, um formato que tem gerado bons resultados aí, né? Muita gente tem curtido. Vamos falar primeiro sobre as campanhas que existem e depois eu vou falar para vocês sobre os livros, o jogo e etc. Primeira coisa, né? A primeira temporada que nós temos aqui é a campanha, né, chamada A Ordem Paranormal. Foi uma campanha que o Selbit fez lá atrás, no ano de 2020, 2019, lá na época da pandemia. E ela tem 3 episódios, né, como vocês podem ver aqui. Deixa eu arrumar para vocês. Aqui. Ela é uma campanha que está lá no canal Selbit Lives, era onde ele fazia, né, ele postava os seus episódios antes. Atualmente existe um canal no YouTube específico do Ordem Paranormal, onde são postados esse tipo de conteúdo. Provavelmente, quando surgir mais uma temporada, vai ser publicado lá e não mais no Selbit Lives. Mas ainda existe esse canal, né? O conteúdo ainda tá lá em playlists, você pode ver
tá aqui bonitinho. Então nós temos a primeira temporada, ela é uma temporada simples, composta aí por 3 episódios somente, em que foi o nascimento, né, da Ordem Paranormal. Nós temos esses 3 agentes de início, que eram personagens canônicos, né? Eu não vou entrar em spoilers aqui sobre esses personagens em si, mas são personagens muito importantes, né? Um deles tem importância até hoje porque tem um livro sendo lançado que foi do próprio personagem, né? Que é o Daniel Hartman. Mas enfim, muita gente fala que essa é a temporada mais fraca de Ordem, por ser, né, o início de tudo, a galera tava um pouco ainda aprendendo como fazer e tal. Eu particularmente gosto muito dessa temporada, eu acho que ela tem uma história simples, sim, uma história simples, mas muito bem contada, né? Muito bem feita ali, em que agentes da Ordo Realitas vão investigar o acontecimento na escola Nostradamus. Aparentemente, aconteceu um incêndio lá e há suspeitas de que esse incêndio tem origem paranormal. Então os agentes vão até lá investigar. É um caso simples, mas muito importante, né? E minha criatura favorita do Ordem Paranormal aparece ali, então eu gosto muito dessa temporada. Então foi bem simples ali, 3 episódios. Depois a gente entra na segunda temporada, que aí sim já é um pouco mais desenvolvida, chamada Segredo na Floresta. Essa temporada que talvez seja a mais popular, tá? E foi no final dessa temporada aqui quando o Ordem começou a entrar no hype, quando ele começou a ser conhecido pela grande mídia. Essa temporada ela é bem maior, tá vendo? Ela tem aqui 16 episódios, então é bastante coisa, tá? É uma temporada longa. Deixa eu abaixar aqui para vocês conseguirem ver, vou diminuir um pouco. Ela tem vários episódios, então, e ela é muito divertida e é considerada por muitos fãs como a melhor temporada de Ordem até hoje. Eu realmente gosto muito dessa, muitas vezes eu me pego pensando, né, se essa é minha favorita ou se já tem outra que assumiu o lugar, mas essa aqui eu tenho, eu guardo ela com muito carinho. Foi quando eu comecei, inclusive, a acompanhar as lives ao vivo do Celpt, né, foi nessa temporada aqui, então realmente tem uma memória muito afetiva relacionada a ela. Aqui existem personagens que ainda estão, alguns personagens são os mesmos da primeira temporada que a gente comentou, e eles partem numa nova missão agora na cidade de Carpazinha, fazer uma outra investigação. É uma equipe que o Veríssimo, que é o líder da Ordem Realitas, forma para ir até lá investigar uma equipe de agentes que desapareceu. Então ela tem bastante episódios, mas ela é tão divertida que você mal sente, tá, os episódios passarem. Você vê muito rápido mesmo, porque é muito legal e acontece muita coisa bacana. Se você eu queria ver essas temporadas antigas, mas eu não tenho tempo para assistir todos esses episódios, tal, o que eu posso fazer? Uma grande e ótima opção é você vir aqui e acompanhar pelos quadrinhos, tá? Nós temos quadrinhos agora, HQs, graphic novels, chame como quiser aí, que estão adaptando as temporadas para os quadrinhos. É um jeito mais tranquilo de você assistir, por exemplo, de você acompanhar a história. Então, nós temos aí, desde a versão digital, né, até a versão física desses quadrinhos sendo vendidas no site da editora Jambô, que é a editora oficial de Ordem Paranormal, e você pode comprar com desconto, tá? Usando o nosso cupom SCARAB, que tá aqui embaixo aparecendo para vocês. Você ganha um descontinho na sua compra e ainda ajuda o canal, né, o melhor dos dois mundos. Então, você pode, as 2 temporadas, né, as 2 primeiras temporadas que eu comentei até agora, já tem completa em quadrinho. Então tem aí já o Segredo na Floresta parte 1 e 2, e aqui o Ordem Paranormal Iniciação, que é essa primeira temporada aqui, né, de 3 episódios que a gente comentou. Então já tá lá, né, você pode comprar por ali e ler, né, pulando, assim, o conteúdo é o mesmo, foi um pouco aprimorado e resumido, mas, né, tá lá. Você pode utilizar esse subterfúgio aqui para fugir. É provável que a terceira temporada seja lançada esse ano ainda, tá? A gente não tem nada confirmado, mas a gente suspeita e espera que seja assim. A terceira temporada, inclusive, é a Desconjuração, uma temporada de muito fôlego, e aqui foi quando o Ordem Paranormal não só fez muito sucesso, um sucesso estrondoso, em todas as lives tinha um número muito grande de pessoas, mas também foi quando o Ordem Paranormal ele estabilizou o universo. Foi aqui em que o Celpt apresentou para os espectadores e para os jogadores como que funcionava exatamente a Ordem, como que o paranormal, a gente teve muito mais detalhes, né, sobre como o paranormal funcionava. Enfim, aqui realmente virou o Ordem Paranormal que a gente conhece. Até então,
nem o sistema de ordem paranormal em si existia. E aqui foi um grande teste que eles fizeram, né? Foi o grande playtest do sistema de ordem paranormal que a gente tem hoje em casa aí publicado. Essa temporada, então, ela também é bem longa, ela tem 20 episódios, tá? Então ela é realmente uma temporada graúda aí, são 20 episódios de muita ação e loucura acontecendo. Eu gosto muito do Desconjuração. O grande problema, né, que as pessoas apontam com relação a essa temporada é que talvez a Desconjuração ela tenha muita informação, e de fato tem, né? O Selbit, ele joga muita coisa aqui, muita informação em cima da gente, porque ele tem que explicar como muita coisa funciona, e também o principal vilão até hoje do universo de Ordem Paranormal, ele é apresentado aqui, que é o Kian, tá? Não vou entrar mais detalhes sobre ele, porque esse vídeo aqui não é para ter spoilers, tá? Mas basicamente aqui que ele é, então, apresentado. Nós temos lutas incríveis, momentos épicos demais aqui, me arrepia só de lembrar. Talvez essa temporada também, para mim, é muito boa, apesar de todas as informações que são jogadas aqui, tá? Então, 20 episódios, e hoje, até hoje eu acho que ela é a maior temporada, né? Vamos ver. Eu acho que ela é a maior temporada até hoje que existe do Ordem Paranormal. E a gente, né, crê que vão ter aí umas 3 volumes do HQ, da Graphic Novel, adaptando Desconjuração, e a gente espera que a primeira saia hoje, né? O primeiro volume sai esse ano de 2025, vamos esperar aí pra ver, tá bom? Então tem aí a temporada muito boa, eu gosto muito também lá no Selbit Lives. E depois isso nos leva à 4ª temporada, que é a Calamidade, tá? Aqui nós temos 13 episódios só, então ela é bem mais curta, né? De fato, Desconjuração segue sendo a maior temporada de todas, em questão de número de episódios. E aqui nós temos a Calamidade, que hoje a gente sabe, né? Ela é conhecida como Calamidade Parte 1, porque teremos uma parte 2 num futuro num futuro por aí. Aqui as coisas engrossam, tá? O Kian, ele continua sendo a principal ameaça. Aqui nós somos apresentados a novos personagens, o universo ele se amplia ainda mais. Aqui nós utilizamos de fato o Ordem Paranormal RPG, o sistema oficial de RPG do Ordem Paranormal, e as coisas estão muito mais alinhadinhas, né, bonitinhas ali, redondas e tal. E pra mim, Calamidade talvez seja ali a temporada mais bem produzida, né? Nós temos muita coisa interessante rolando por aqui, personagens inesquecíveis, que muitos deles ainda, né, esperamos ansiosamente aparecer. Nós temos uma fase aqui em que o Selbit nos leva para acompanhar os vilões, a gente vê pela perspectiva dos vilões, isso é uma sacada muito legal, mas não vou entrar mais em spoilers por aqui. Então temos aí 12 episódios de Calamidade. Então, agora eu preciso fazer um parênteses aqui, um adendo, tá? Prestem atenção. Até aqui, tudo que vocês viram é a linha, digamos assim, a linha do tempo oficial de Ordem Paranormal, em que são apresentados muitos conceitos importantes e segue uma ordem de personagens principais, digamos assim. Até aqui, nós temos uma linha, né, correta ali de filmes. Imagina que é o filme, né? Tem, sei lá, Vingadores 1, Vingadores 2, Vingadores 3. É meio que isso. Seria, até agora que a gente teve, seria a ordem original das coisas. E aí, depois disso, o Selbit falou o seguinte: olha, a gente vai precisar, vou fazer o Calamidade Parte 2, que é a temporada que vai concluir, que vai fechar tudo isso que foi aberto até agora. Então, a primeira, segunda, terceira e quarta temporada, que é essa daqui, ela vai culminar nessa 5ª temporada, digamos assim, denominada Calamidade Parte 2 até agora. Mas isso ainda não aconteceu. Ele falou assim, olha, para a Calamidade 2 acontecer, eu preciso fazer algumas coisas antes. Tem alguns pontos que eu preciso contar da minha história, tem algumas coisas que precisam ser levantadas. Então o Selbit fez uma grande live, né, uma live lá muito especial chamada Segredos Revelados, em que ele abriu uma live e contou pra gente isso daqui. Ele falou assim, olha, nós vamos ter 3 spin-offs, tá? O que é um spin-off? É algo que não faz parte da história principal, mas que vai ter referências e elementos importantes para a história principal. Então seria tipo um complemento, digamos assim, né? Um grande complemento ali para a história. E aí ele se dedicou os próximos anos aí, né, até agora, a contar esses spin-offs. Nós temos grandes esperanças, né, de que eles sejam completados, inclusive, esse ano.
Os 2 primeiros spin-offs que vocês estão vendo aí na imagem, eles já apareceram. E aí, o terceiro é o que falta ainda, né? É o que tá restando, e a gente espera que ele saia nesse ano. Então vamos falar dos spin-offs rapidamente. O primeiro deles é O Segredo na Ilha, o RPG. É o primeiro spin-off. Vocês podem ver, inclusive, que a imagem aqui, né? Ela se assemelha um pouco à do cartaz aqui que o Cellbit fez, né? Parece um pouco com a gente. E basicamente esse spin-off, ele realmente, né? Ele tem uma ponta muito importante ligada com a história principal que está sendo contada de Ordem Paranormal. Mas, cara, assim, é muito legal. A temporada ela é muito bem feita, os personagens são muito interessantes, mas a história em si não é fundamental, né? Se você me perguntar, cara, é obrigatório eu assistir isso daqui? Eu vou te falar que não, né? Eu vou te falar que não, assiste ali os últimos episódios e pronto. Mas é muito legal, é uma temporada muito boa, inclusive, que os fãs, e eu também, né, levam aí como uma das melhores, junto com O Segredo na Floresta. O Segredo na Ilha acaba sendo uma das melhores temporadas também, tem personagens aqui inesquecíveis e ela é muito bem produzida, tá? Então ela conta aí com 8 episódios no total. Esse nono aqui é um episódio extra, né? Então são 8 episódios no total e ela tem uma trama muito interessante da ilha Tiporá. E dá pra acompanhar, né? Dá pra acompanhar sim, porque ela é muito legal. E depois isso nos leva ao nosso segundo spin-off, que é Sinais do Outro Lado. Aqui o Cellbit ele já deu uma viajada um pouco maior, porque nós vemos um lado do paranormal que não tínhamos visto até então, que é alienígenas. Sim, Sinais do Outro Lado vai contar uma história pra gente aí baseada, né, em alienígenas, referencia alienígenas, tá? Então as capas aqui dos episódios elas já falam um pouco sobre isso, e ela é composta aí também por 8 episódios, tá? É uma temporada legal, apesar de que muitas pessoas consideram essa aqui como a temporada mais fraca de Ordem Paranormal, né? Aquela mais... Talvez ela é a primeira temporada que eu comentei com vocês, estão ali, né, nas mais baixas da preferência da maioria dos fãs, né? Obviamente não todos. Mas é uma temporada bem legal também, se você gosta de Aliens, por exemplo, com certeza você vai amar. E aí nós temos... voltamos aqui, né? O Cellbit falou pra gente que seriam 3 spin-offs. Só que o Cellbit tinha um problema. Ele falou assim, olha, o terceiro spin-off, que é esse com a capa vermelha aqui que a gente tá vendo, ele não pode acontecer antes do jogo ser lançado. Que jogo era esse, tá? É o jogo Enigma do Medo, que tá aqui, já tá à venda na Steam, tá à venda lá na nuvem, né? Que foi a publicadora oficial. É um jogo que também não faz parte da história principal do Ordem. Ele também é um spin-off, ou seja, ele complementa a história principal e não é obrigatório você ver ou jogar para acompanhar. Nós temos aqui live jogando o jogo por inteiro, então vale a pena você dar uma olhada caso que tenha interesse. Tem vários vídeos aqui contando também sobre o Enigma do Medo, vale a pena dar uma olhada, mas não é fundamental, tá? Você joga se quiser, e o final dele, provavelmente, né, de fato, o final do jogo provavelmente vai ter importância pro futuro aí do Ordem Paranormal, né, o Calamidade Parte 2, o terceiro spin-off e tal, e a gente vai ter que aguardar para ver como que isso vai se encaixar, mas provavelmente o Cellbit vai fazer uma grande referência, né, de tudo que aconteceu ali, para quem não jogou ou não, né, não teve interesse em ir atrás de Enigma do Medo. Então não se preocupem, mas é um ótimo jogo, tá? Muito divertido, um jogo de realmente investigação e enigmas, e tem um gráfico muito legalzinho aqui em 2D, 3D, né? Meio que meio. E aí o Cellbit começou a fazer outros spin-offs que não estavam anunciados aqui e não tinha nada a ver com o que ele tinha falado. Esses outros spin-offs, eles também são complementos, são só diversões ali que ele fez para dar uma brincada enquanto ele não conseguia fazer as próximas temporadas. Nós estamos falando aqui de Quarentena, que são 2 one-shots, né? 2 one-shots que o Cellbit fez aí com amigos dele da gringa. Então esses episódios aqui, eles estão em inglês, tá? Legendados em português, e eles contam uma história à parte ali do mundo, que de fato se encaixa no Ordem Paranormal, mas não é nem um pouco essencial que você veja isso para encaixar com a história canon, tá? Isso daí é tranquilo. E por último nós temos aí o Natal Macabro, né? Que saiu agora, é um especial de Natal, mas ao que tudo indica, e tem vídeos aqui no canal já falando sobre isso, ele vai ser muito importante para o terceiro spin-off, porque nós tínhamos aqui muita coisa relacionada
ao sangue, né, ao vermelho, principalmente o final aí de Natal Macabro, ele indica muito isso, que vai ter uma relação muito forte aqui com esse terceiro spin-off que vocês estão vendo aqui, né, de sangue. Então a gente vai ter que aguardar e esperar. Eu já tenho várias teorias aqui no canal falando sobre isso. E o Natal Macabro, se você não sabe, ele é composto por 3 episódios. Aqui o Selbit ele trouxe várias pessoas que não tinham jogado ainda a Ordem Paranormal, né, que não tinham participado das lives oficiais, e foi muito interessante, né, a gente tem pessoas bem famosas aí como o Brino, por exemplo, que tá em todos os lugares possíveis e imagináveis, ele também participou aí do RPG, então vale a pena você dar uma olhada e assistir, e provavelmente isso daqui vai ter uma ligação muito forte com esse terceiro spin-off. Então, provavelmente, galera, agora que a gente espera que esse terceiro spin-off aqui de sangue saia ainda esse ano, para que no ano que vem a gente tenha um Calamidade Parte 2. Estamos na torcida, não tem nada confirmado ainda com relação a isso. E por fim, vale a pena falar aqui dos livros, né? Então nós temos os livros do jogo de Ordem Paranormal de fato. Vocês vêm lá no site da editora Jambô, não esqueçam de utilizar o cupom SCARAB, tem o escudo do mestre, o suplemento Sobrevivendo ao Horror, que foi um suplemento muito legal, ele saiu para dar um novo fôlego, né, para o jogo em si, e eu tenho vídeo completo aqui do suplemento, a gente falou sobre cada um dos capítulos do suplemento por aqui, sobre todas as novas ameaças, tem muito conteúdo de Sobrevivendo ao Horror no canal, dá uma olhada na playlist aí na descrição. E aí tem o livro, né, de Ordem Paranormal em si, que você pode comprar aqui a partir de R$ 69,90. Esse aqui é o livro de regras de Ordem Paranormal. O suplemento, ele também traz regras novas, tá? Para o Sobrevivendo ao Horror aqui, ele traz regras novas para você jogar Ordem Paranormal. E por fim, né, eu falei já das HQs, mas por fim, não menos importante, nós temos o livro. A Jambô está lançando agora um livro, tá inclusive em pré-venda, olha só, chamado aí o Espreitador e Outras Histórias, que é um livro já foi mencionado muitas vezes dentro do cânone de Ordem Paranormal, né, dentro do RPG principal, e agora ele está sendo, de fato, impresso para nós aqui na realidade, né. Tô bem ansioso, quando eu ler esse livro, eu vou trazer uma review completa aqui no canal para vocês. Maravilha? Acho que é isso de uma forma geral, e aí fica a pergunta, né, pô, o que eu tenho que assistir, o que eu não tenho? Sinceramente, o que eu recomendo para vocês? Cara, leiam as HQs, ao invés de assistir as temporadas, apesar que o Segredo na Floresta é muito bom, mas leiam as HQs. Se você gostou muito da HQ, veja a temporada, vale a pena, tá? Se não, lê a HQ só e boa. O mais fundamental mesmo, se você quer fazer parte aí do cânone do Ordem Paranormal, é assistir Desconjuração e Calamidade. Isso aqui é muito importante realmente, porque vai estar muito ligado com o que vai acontecer aí no futuro. Mas todas as temporadas são muito divertidas, se você tiver tempo, vai vendo como podcast, né, funciona super bem, e são muito divertidas e bem produzidas. Mas bom, tá bom, maravilha? Se você quer mais de Ordem Paranormal, aqui no canal a gente tem campanhas que eu mesmo fiz, tá? Campanhas autorais minhas de Ordem Paranormal, que também são bem legais, modéstia à parte, vale a pena dar uma olhada. Espero que você tenha curtido, se inscreva no canal, comenta aí se você tem dúvidas, deixa o like, um abraço e tchau, valeu!